podcast do CRPRJ. Olá, estamos aqui em mais um Encontro Psi, o videocast do CRPRJ. Eu sou Viviane Martins, atualmente estou na presidência do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados com luzes, tenho olhos claros, estou usando batom vermelho, uso um colar de pedrinhas azul, uma blusa preta. E o meu sinal em Libras é esse aqui. E hoje a gente está aqui com o Jorge Peixoto também. Isso. Olá, mais um Encontro Psi. Meu nome é Jorge Peixoto, eu sou um homem negro de pele clara, cabelos pretos, estou com óculos dourado, camisa cinza, tenho 1,85 m e estou atualmente, como conselheiro tesoureiro aqui do CRP. E hoje a gente está recebendo um pessoal bem bacana aqui, né, Vivi? Para a gente falar de atendimento. Acho que é um pessoal mais importante aqui do CRP, um dos mais importantes. É o pessoal do atendimento, né? É o primeiro contato, na maioria das vezes, do profissional aqui com o CRP, e a COF, que é a nossa Comissão de Orientação e Fiscalização. Acho que eu vou passar para eles se apresentarem. Isso aí. Pode começar por mim? Sim. Eu sou a Carla Raca, sou supervisora do setor de atendimento, sou negra, cabelos curtos, olhos pretos, estou usando um óculos de aro vermelho, um macacão preto e, no fundo, uma parede branca. Estou no CRP desde 2004, no setor de atendimento, e é um prazer estar aqui para poder dividir um pouquinho as informações que acumulei ao longo desse tempo. Olá, meu nome é Flávio, eu estou aqui no CRP desde 2010, né? Sou uma pessoa, um homem pardo, né? Barba preta, cabelo preto, estou com uma camisa verde escura e com um relógio no braço e com fundo branco atrás. E com um quadro atrás, né? E vai ser muito legal. Estou aqui já no CRP há bastante tempo e eu sou supervisor do registro profissional, né? Que recebe as documentações e faz análise das documentações dos psicólogos. Boa tarde, eu sou Zarlete Faria, estou como supervisora da Comissão de Orientação e Fiscalização. Minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, de cabelo preto até o ombro, estou vestindo um vestido azul marinho, meu sinal de Libras é esse. Eu trabalho no Conselho como psicóloga desde 1995, já estive em outras comissões temáticas e hoje eu estou na Comissão de Orientação e Fiscalização. Acredito ser um espaço muito interessante, que possa responder várias perguntas que surgem no nosso dia a dia. Obrigada. É isso aí. Então, a gente vai, através de uma das deliberações do Congresso Regional de Psicologia, né, que nos convida a apresentar melhor o conselho para a categoria, né? O que é o conselho e como é que a gente trabalha. Então, nasce a ideia desse encontro psi com vocês aqui. E aí eu acho que seria legal a gente ir falando um pouquinho, né? Como é que é o início do profissional aqui, como é que ele se inscreve, e depois a gente vai discutindo um pouquinho, trazendo as novidades também que o CRP está implementando, e a COF depois vai dar um olhar para a orientação profissional, né? Também tanto para os novos formandos, para também o pessoal que já está aí na estrada um tempinho, que às vezes precisa nos acionar por algum motivo. É isso aí, Vivi. Muitos desses profissionais, às vezes, têm só o primeiro contato, assim que vem, né, para cá, e depois nunca mais, né? Então, é importante como a gente tornar o CRP também a casa do psicólogo, né? Aquela casa que a gente possa estar tanto pedindo orientação, quanto entendendo melhor como eu posso, né, ser melhor atendido. Então, a gente agradece aí a presença de vocês e queria que vocês falassem um pouquinho como é que a gente pode deixar o CRP mais a casa do psicólogo. Então, quando o psicólogo, a pessoa termina, né, conclui o curso de psicologia, o primeiro contato dela com o conselho é para fazer a inscrição.
Então, a pessoa chega e ela precisa saber como fazer a inscrição. E hoje a gente tem a possibilidade do profissional solicitar essa inscrição, tanto de forma online, quanto na forma presencial. Na forma online, nós temos lá no nosso site um link de inscrição, onde tem o sistema está disponibilizado ali, ele vai clicar no link, ele vai preencher um formulário, onde são perguntas pessoais, nome, data de nascimento, nacionalidade, enfim, dados pessoais dele. Ele avança e vai solicitar a documentação. Então, ele já vai saber toda a documentação que ele precisa anexar para solicitar a inscrição dele. Anexou a documentação, ele avança mais uma vez a tela e vai estar disponível ali a taxa de inscrição para ele. Quando ele gera essa taxa, já vem uma informação para ele participar da cerimônia de orientação profissional, né? Essa cerimônia é onde é apresentado o sistema conselhos, onde é passado as primeiras informações que vão dar diretriz para esse profissional que está chegando no mercado de trabalho, né? E, a partir daí, segue o trâmite para a inscrição. Uma vez inscrito, ou seja, ele já tem o número de registro profissional, ele agora vai fazer a coleta de biometria, né? Fazer a coleta para poder gerar a carteira. Essa coleta também pode ser feita de forma presencial ou através do aplicativo do eCIP, né? Ele baixa lá o aplicativo eCIP na loja, né, dos aplicativos, ele baixa tanto para Android, né, quanto para iPhone, e ele pode fazer ali a coleta de biometria dele ou agendar para a sede, para as subsedes, qualquer espaço físico do conselho para ele fazer essa coleta de biometria. Bom, feita a coleta... Então, Carlinha, mas só para a gente, só vai andar o processo depois que ele pagar a taxa de inscrição também, né? Sim. Na verdade, hoje, Vivi, a gente tem alguns pré-requisitos para que o processo comece a andar. Uhum. Ele clica lá no link para fazer a inscrição, então ele precisa preencher o formulário, ele precisa anexar toda a documentação que está lá disposta, e aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dessa documentação. Ele precisa pagar a taxa de inscrição, e ele precisa assistir a cerimônia de orientação profissional. Só depois, tudo isso aqui são requisitos para que o processo comece a tramitar. Sem que isso aconteça, não tem como tramitar o processo, não tem como ir para o registro profissional e o Flávio começar a dar andamento a esse processo. Tá? Aí o Flávio pegou já esse processo lá em andamento, Flávio. E aí os documentos, como é que chega, como é que são analisados, o que vocês... Então, é importante quando o profissional vai começar a fazer essa inscrição, né, como os documentos são enviados de forma online, né, geralmente é o maior tipo de acesso que a gente vai ter através do celular. Então, às vezes ele vai tirar uma foto, vai tentar enviar, mas é importante o nosso sistema só vai aceitar em formato PDF, ou seja, aquele formato que todo mundo já conhece, do PDF, de uma forma para quê? Para que haja padronização na hora de analisar, para que não venha uma foto ali cortada, enfim, a gente também vai fazer esse tipo de análise, mas é importante que mesmo que você faça do celular, você converta ele para o PDF, para que na hora de anexar não apareça lá, olha, tá algum problema no seu arquivo e você não consiga anexar. É importante sempre encaminhar em PDF e encaminhar de forma que o documento chegue de forma nítida, né? A maioria dos documentos hoje são digitais, né? Então, a sua CNH, se você for mandar a identidade, ou a identidade digital, e o diploma também, né? Quem está se formando agora, os diplomas são todos digitais. Mandar o arquivo digital que você já tem, não tirar uma nova foto, porque ele pode, né, na tentativa de tirar uma foto, de refazer aquele arquivo, você pode perder algum dado ali e a gente não conseguir ler aquele documento. Então, tentar mandar os documentos digitais
de acordo com o que você tirou daquele aplicativo, né? O PDF ali do diploma que a faculdade te manda. E um documento muito importante para a gente hoje dos documentos digitais é o documento XML, que vem junto com o diploma. Os diplomas são digitais, então eles vêm com a face, que é aquele PDF, que vem a imagem, né? Mas ele vem também com o arquivo XML, que é o que a gente utiliza para verificar se o seu diploma é verdadeiro mesmo, ele foi impresso pela faculdade e foi reconhecido pelo MEC. O que pode acontecer muitas das vezes é a faculdade, na hora de emitir o diploma, ter algum problema de comunicação e esse XML vir danificado. E aí a gente vai verificar e aquele documento vai dar como se ele estava danificado, ele não consegue ser, né, não pode ser autenticado, né? E aí é importante, ao receber o diploma da sua faculdade, verificar se o XML está lá no site do MEC, está sendo reconhecido o diploma, porque não só aqui, mas em um concurso público, em qualquer lugar que você precisar apresentar o diploma, é esse XML que vai ser reconhecido como... uma espécie de autenticação digital, né? Exatamente. Então, legal isso, assim. Mas eu lembro que, uns anos atrás, eu fiz a minha primeira inscrição com a minha declaração. Você, Jorge, usou seu diploma ou a declaração? Eu já tinha o diploma, né? E aí até uma coisa que eu ia perguntar para eles, né? Hoje a gente está, eles trazendo para a gente como está atualizado, como que está, né? De uma forma muito mais dinâmica, né? A gente levava tempo para receber a carteirinha. Né? Eu queria perguntar para eles como é que porque a gente viu o processo que vocês falaram, né? Quanto tempo, mais ou menos, a gente tem dentre eu dar a inscrição, fazer a inscrição e obter minha carteirinha, mais ou menos? E com a questão da declaração, né? Que impede, ou não impede, como é que é isso? A declaração hoje, assim, a gente entende, quando eu também sou psicólogo, né, também fiz a minha inscrição, fiz já com o diploma, né? Mas quando a gente se forma, a gente está ansioso para fazer a inscrição agora, né? Pulamos o grau hoje... E hoje a gente quer fazer inscrição. Hoje é possível, porque é online, né? A gente recebe inscrição aqui meia-noite, 1h da manhã, está aberto 24 horas o sistema. Tendo a certidão de colação de grau, eu já consigo fazer a inscrição. Ela vai ser provisória, vai ter duração de 2 anos. Então, você tem 2 anos para trazer o diploma, isso é importante. Hoje as faculdades entregam muito rápido o diploma, né? Antes demorava bastante tempo, né? Mas hoje a maioria de 2, 3 meses. Tecnologia também, né? Entrega bastante rápido, mas assim... É bom ficar atento a isso, né? Se eu trouxe a certidão de colação de grau, eu preciso, assim que receber o diploma, apresentar o diploma para fazer a troca da carteira, que é provisória, para a carteira principal, né? As duas são válidas para atuar. Porém, uma tem validade, que é a provisória, ela tem validade de 2 anos. Se você não apresentar o diploma nesses 2 anos, a gente vai iniciar um processo de cancelamento do CRP. Né? Não vai cancelar de praxe, mas a gente vai informar e vai notificar. Mas se a pessoa não apresentar durante esse prazo, né, os prazos desse processo, esse documento vai ser cancelado, essa inscrição, e aí a pessoa vai ter que reativar, caso queira, aí já apresentando o diploma, já não vai poder mais apresentar a certidão de colação de grau. Isso é mais incomum hoje, né? A maioria das faculdades entregam bem rápido o diploma, né? E aí, Carla, o que a gente pode falar também sobre inscrição? Tem outras formas de se inscrever no conselho? Só tem essa fase de inscrição, tem outras modalidades, né? Eu posso já ser inscrito em outro CR e me inscrever aqui. Seria bom a gente falar também um pouquinho disso, né? Que é esse tipo essa outra inscrição que também é possível. Eu só queria complementar uma situação da certidão que Flávio mencionou, que é muito importante entender que o aluno precisa ter colado grau, porque algumas vezes a gente recebe certidão ou declaração, o nome do documento em si, a gente não dá muita importância. A importância é o conteúdo. Então, algumas faculdades vão dizer que é atestado, outros vão dizer que é certidão, outros vão dizer que é declaração, não importa o nome, mas precisa constar nesse documento que a pessoa colou o grau. Às vezes a gente recebe documentos dizendo assim, a pessoa colará grau em data oportuna, colará grau em tal data. No futuro, né? Algo que não aconteceu esse documento não atende ao que está previsto na nossa resolução. A pessoa precisa já ter colado o grau. Esse documento é válido para que a gente tramite um processo de inscrição. Bom, aí respondendo à pergunta da Vivi,
tem a questão do ingresso ao CRP ser através de uma transferência. Por quê? Nós somos conselho regional, então cada regional atende por uma jurisdição. E o profissional está habilitado a exercer a profissão na jurisdição aonde ele está inscrito. Então, se a pessoa possui uma inscrição em São Paulo, ou em Minas, ou em outro estado, e ela vem para o Rio de Janeiro, ela precisa solicitar a transferência do registro dela, de um regional para o outro regional. Essa é uma forma também de ingresso para além da inscrição. Como também o profissional que está inscrito aqui, e em algum momento muda a jurisdição, e aí ele vai solicitar a transferência para o regional para onde ele está indo, né? O número de registro é outro. Ele recebe um outro número de registro, porque os números, cada regional tem o seu número. Nós somos o CRP 05, né? O 05 indica Rio de Janeiro, assim como o 04 indica Minas, 06 indica São Paulo. Então, quando se vê CRP 05 barra o número da inscrição, significa que aquele profissional pertence ao CRP do Rio de Janeiro. Então, essa é uma forma. Outro tipo de inscrição é a inscrição secundária, que aí envolve a questão da simultaneidade do exercício profissional. É aquele profissional, e aqui no Sudeste é muito comum isso, porque a gente está no Rio e em 1 hora a gente está em São Paulo. Existem lugares que você atravessa uma rua, você sai de Minas e está no Espírito Santo, né? Então, por conta da proximidade, é possível que o profissional exerça a função num estado e também em outro estado. E aí as resoluções elas não prevêem mais que uma inscrição principal. Você pode ter uma inscrição principal e você pode ter tantas inscrições secundárias quantas você precisar, desde que você comprove o exercício simultâneo, né? Então, eu trabalho no Rio, trabalho também em São Paulo. Eu tenho uma inscrição principal no Rio ou em São Paulo e no outro estado eu peço uma inscrição secundária, né? Que também é um outro número de registro. Aí acho importante colocar que essa inscrição secundária ela não tem um custo, né? Mas até o momento, né? Até o momento ela não tem um custo, mas ela requer que a inscrição principal esteja ativa, né? São essas as formas. Você tem que ficar regular com a principal, né? Para você fazer jus à sua secundária sem custo, né? Exatamente. Entendi. Nesse momento, deixa eu falar nesse momento que a gente não sabe se vai ter alguma resolução que mude isso, mas por enquanto é o que a gente tem de realidade, né? E é importante nesse início do ano, por exemplo, na transferência, né? Muitos psicólogos estão se transferindo para o Rio de Janeiro, né? Ou estão saindo do Rio de Janeiro e indo para outro estado, e aí perguntam, e a anuidade, eu pago aonde? Eu pago no Rio, eu pago para onde estou indo, né? Então, assim, a anuidade ela é devida, né, ao regional, né, até 31 de março, que é o momento é o aniversário da Carla, mas é o momento, não é por isso, também. Mas não é por isso, é do ano fiscal. No dia 31 de março, até 31 de março, você deve ao regional que você está indo, para onde você está indo. Então, é lá que você vai pagar a anuidade. Então, se você estiver vindo para o Rio de Janeiro, né, até 31 de março, você vai solicitar aqui, até 31 de março, a transferência, a anuidade devida aqui. Né? O mesmo vale para quem vai sair do Rio. Então, até 31 de março, você vai pagar a anuidade no estado onde você está indo. Né? Agora, eu já paguei. Faço o quê? Aí você precisa entrar em contato com o seu regional, informar que você pagou, apresentar o comprovante para que os regionais entre si façam essa transferência financeira ou essas informações sejam transferidas do regional. Né? Mas isso é muito importante, é uma dúvida que geralmente as pessoas têm nesse início do ano. Né?
Isso que você falou é bem importante mesmo, assim, até para reforçar, né? Então, se você está indo para um outro estado, até o dia 31 de março, você já paga Anuidade lá. a anuidade do estado que você vai. Não é exato. isso? Caso você já pagou, começou em janeiro já pagando, mas aí lá em fevereiro resolveu ir para outro estado. Aí eu preciso comunicar ao outro regional, não é isso? Isso, que você já Que pagou eu já aqui. paguei Isso. para eu poder Que automaticamente ele vai fazer a cobrança, já que é Sim, direito sim. dele cobrar ali aquela anuidade, né? Mas aí vai ficar entre regionais, você Isso. já fez a sua parte, Exato. né? Beleza, muito bom. Pode acontecer também, porque até onde a gente falou aqui, parece que só pode pedir a transferência até março. Não, Não, você sim, pode pedir depois de Qualquer março, tempo, né? a qualquer tempo. Você pode solicitar. E aí, como é que fica a questão da anuidade? Se você já tiver a anuidade, ela vai ficar sendo devida no regional aonde você estava inscrito até o vencimento da anuidade, que é 31 de março. E aí você pagou a anuidade, vamos, numa situação hipotética, alguém que esteja inscrito aqui no Rio, pagou a anuidade e em maio foi para Minas, né? Ele vai solicitar a transferência dele, vai para Minas. Lá em Minas, ele não vai pagar nada este ano, porque ele já pagou no Rio. Ele começa a pagar para Minas a partir de 2027. Sim. Tá? Então, é possível fazer a qualquer tempo. A questão da anuidade fica só, dependendo da data da solicitação, você vai pagar para um ou vai pagar no outro. Perfeito. Bom. A gente está aqui muito no atendimento, mas em breve a gente vai estar conversando com a COF também, porque tem muita coisa para falar ainda com a COF, né? Acho que a gente está aqui meio que tirando um pouco as dúvidas do atendimento. É só uma dúvida aqui que ficou, que a gente até passou uma pergunta, né, que passou hoje, que é a minha curiosidade. Hoje, quanto tempo eu levo para ter uma carteirinha da inscrição, no momento que eu faço a inscrição, preencho os requisitos, tudo mais, né, como vocês bem explicaram, até a parte do registro profissional? Então, em média. Então, assim, a gente tem hoje um prazo que ele é regimentar, né, nas resoluções, que a gente tem até 30 dias. Então, por isso que o psicólogo entrar lá no site, vai estar lá escrito que em 30 dias a gente vai entregar. Ele fica assustado, meu Deus, eu preciso trabalhar, né? Mas esse é o nosso prazo que a gente tem até 30 dias para entregar, né, a carteira, né? A gente trabalha, o CRP ele tem uma demanda muito sazonal, né? Então, agora, quando começa em fevereiro e março, a gente pode ter 300 inscrições num dia, 400 inscrições num dia, né? Porque todo mundo se formou, né? A universidade e tal colou grau hoje, né? Então, ela vai colar grau de todo mundo e todo mundo hoje pode, exatamente a hora que pegou o papel, encaminhar para o CRP. Isso geralmente acontece. E você sabe que eu fui numa colação de grau que tinha um rapaz, depois que colava, que ele ficava inscrevendo todo mundo. A própria universidade fazendo esse papel. Olha que doido, né? Vai ver que é por isso que às vezes enche algumas aí. Porque já vai assim, até achei interessante, né? O rapaz vinha, eles colavam grau, eles já iam e já mandavam para a gente aqui. Negócio... Então, essa sazonalidade pode mudar o prazo, e por isso a gente não divulga esse prazo de exatamente, né? Usualmente, esse prazo, né, hoje diminuiu muito, né? Porque a taxa é paga hoje ela é via Pix, né? E ela pode ser paga também ali no boleto, mas ela é registrada no sistema quase que de forma imediata, né? Então, quando o psicólogo faz a inscrição, ele faz a inscrição, recebe o e-mail de conclusão, dali a alguns segundos ele pagou, né? Ele recebe e-mail dizendo, olha, você pagou a taxa, vai te dar andamento. E ali ele prossegue para análise, né? Essa análise que é feita dos documentos, de novo, a gente tem 30 dias para analisar. Pode ser que a gente encontre naquele documento alguma dúvida, e aí, de fato, aquele processo pode demorar 30 dias. A gente precisa consultar a universidade, a gente pode ter alguma dúvida sobre aquele documento, ou ele não está legível, a gente precisa retornar aquele documento, pedir uma outra documentação, mas normalmente essas informações, né, esse processo não dura muito mais de uma semana, né? Nossa, uma semana? Agora o processo, de novo, se a gente não entregar em uma semana, pode ser que seu documento esteja sendo analisado, esteja sendo verificado de alguma outra forma, né? E ficar atento sempre na solicitação que a gente faz de documentação. O ideal é que você entregue tudo certinho e ele segue normalmente, como a maioria dos documentos vão.
Mas pode ser que, ao analisar, a gente perceba que algum número ali está ilegível ou não está compatível com as outras documentações e é preciso que seja entregue outra documentação, né? E que vai ser sempre contado o prazo a partir do documento entregue novamente, né? Então, passa a contar novamente o prazo, né? Mas esse geralmente é o que demora. Agora, a carteira, aí já depende do psicólogo, né? Por quê? Isso é para estar escrito, né? O psicólogo ele precisa coletar a biometria. Então, ele precisa escolher, agendar ou fazer de forma online, ali no aplicativo dele, a biometria, né? Essa biometria, né, depois que ele faz a biometria e ela é aprovada, né? Por que ela é aprovada? Ele não pode tirar foto, 2 pessoas na mesma foto, né? Não pode tirar com fundo, com uma planta atrás. Tem que ser um fundo branco, enfim. Então, ela precisa ser aprovada, aquela foto que ele tirou em casa, né? Assim como a foto que ele tirou no CRP, né? Claro que aqui no CRP, a pessoa que está tirando a foto sabe como tirar. Mas em casa ele pode ter tirado a foto, não ficou embaçada, não ficou legal e tal. E aí a gente vai reprovar aquela foto. Olha, precisa coletar nova biometria. Ele vai coletar nova biometria. Isso depende do psicólogo quando ele quiser. Não tem exatamente um prazo para ele coletar essa biometria. Mas quanto mais rápido ele coletar, mais rápido ele vai ter a carteira. O prazo depois de aprovação dessa biometria é mais ou menos os 10 dias para que essa carteira esteja disponível no CRP. E aí é legal de informar também que a Carla falou ali sobre a gente consegue fazer tudo online, né? E a gente também pode mandar essa carteira pelo correio, né? Então ele pode já lá na solicitação de inscrição dele informar, eu quero receber minha carteira pelo correio. Então assim que ele colher a biometria, né? Ele foi registrado, tem ali já o número de CRP, ele fez a coleta de biometria, a gente vai solicitar a carteira dele e assim que a carteira chegar aqui, a gente já vai enviar a carteira dele pelo correio. Ele vai receber um e-mail com o QR Code, ali, o código de rastreio, na verdade, né? Que ele pode rastrear a carteira dele para saber quando que vai chegar na residência. Então, mais ou menos para ele receber a carteira digital, essa carteira, 10 dias. Mas é importante que a carteira vai estar disponível assim que ela for impressa. Assim que a empresa imprimir a carteira dele, né? Ela pode até nem ter chegado aqui, mas ele consegue lá no sistema dele já, no próprio aplicativo, baixar essa carteira e aguardar isso. E pode usar, né? Digitalmente, enquanto chega a física. A outra física. Legal. Tá? Ou ele venha buscar aqui presencialmente, né? A carteira física. Legal. Então, são essas coisas que, né, a partir de quando eu me formei para hoje, né, mudou bastante, né? Porque ele pode já pedir certidões no nosso site, depois que a carteira dele está pronta, né, lá na empresa que faz a carteira, ele já vai poder baixar no aplicativo, ele pode pedir uma certidão de inscrição, né, que já vai estar no sistema, caso ele já está ali com o emprego na portinha ali, esperando ele para trabalhar, né? Na verdade, Vivi, ele pode pegar essa certidão, no site ele não nem solicita, ele pode acessar a certidão dele de inscrição até mesmo antes de fazer a coleta de biometria. Porque deferiu o processo de inscrição no sistema, ele já tem ali a certidão disponível para ele fazer a retirada. Se no trabalho dele o que foi exigido ali, né, aceitar uma certidão inicialmente, ele já pode apresentar a certidão ali, porque ele já está ativo, já fez todas as prerrogativas, né? Apresentou a documentação, foi aprovado, pagou a taxa, pagou, né, ali a cerimônia, então ele já está disponível ali a certidão para ele estar só aguardando os trâmites finais. Ou seja, se ele cumpriu todos os requisitos para que o processo seja tramitado, em até 5 dias, ele tem acesso à certidão com o número do registro dele. Muito bom. Né? Ele pode demorar um pouco mais para ter o acesso à carteira em razão da coleta de biometria, enfim. Né? Mas ele tem acesso muito rápido à certidão. O que a gente está nesse papo, né? Porque às vezes a gente recebe algumas reclamações, né? Não consegui, eu preciso minha carteira com urgência. Mas aí a gente vê que às vezes no processo alguma coisa ficou parada ali e a pessoa não se atentou, né? Para que isso ocorresse mais rápido, um pouquinho. Isso. Né? Por isso que a gente está elucidando aqui. Isso também vale para a segunda via, né? Sim. Perdi minha carteira, né? Estou sem carteira. A segunda via tende a ser até mais rápido, porque não tem todo esse trâmite de aprovação de documentos, são poucas documentações, né? Então, para ser analisadas, ele tende a ser mais rápido nessa avaliação, né?
Mas, de novo, depende também da coleta de biometria que ele vai fazer. Então, ele pode fazer, né, logo que ele recebe a aprovação, né, ele pode receber dali né, começar a fazer a biometria dali a 10 dias, enfim. Quando a gente tem essa forma de fazer em casa, né, a biometria, ele consegue, assim que ele recebe ali o comunicado de que foi deferido o processo, ele já pode iniciar e fazer a biometria, que ele vai ter a carteira já começar a produção, né, da carteira. Acho que o papo aqui tá bom pra caramba com atendimento, né? Mas eu só vou fazer mais uma pergunta e aí a gente, né, já conversa um pouco mais com a COF. Sobre isenções, né? A gente chega também muita pergunta sobre isenções, como é que eu faço, o que eu faço. E quem está no perfil e o que é uma isenção, o que é uma paralisação. Vocês podem falar um pouquinho para a gente? A isenção de pagamento de anuidade, ela acontece em duas situações. Uma, no ano em que o profissional completa 65 anos de idade, ele passa a ficar isento do pagamento das anuidades. Isso de forma automática. O sistema já entende, a partir da data de nascimento dele, que naquele ano ele completa 65 anos de idade. Esse é o melhor e-mail para responder, né? Cadê minha anuidade? Não tem mais, nunca mais. E às vezes o psicólogo liga para cá bravo, dizendo, eu não recebi o boleto de anuidade. Aí a gente vai ver, é que nesse ano você completou 65, aí a pessoa fica feliz. Né? E sim, no ano que completa. Então, ele pode completar 65 anos de idade no dia 31 de dezembro de 2025. Mas já em janeiro já está valendo. Ele está isento do pagamento de anuidade. A outra situação de isenção é quando são as doenças elencadas lá que dão direito à isenção de declaração do imposto de renda, que são aquelas elencadas pela Receita Federal. Né? Essas doenças crônicas, né? Isso, as que estão lá elencadas, e que para a gente está na Resolução 1 de 2012, o artigo 17b. Tem lá a relação de todas as doenças. Essas doenças, elas isentam o psicólogo do pagamento das anuidades. Né? Outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui é a questão do cancelamento. Né? O cancelamento do registro, e cancelamento não é algo definitivo, é uma suspensão pelo tempo que o profissional fica sem exercer a profissão. Então, assim, não estou exercendo a profissão, qual é o melhor caminho? Vir ao CRP ou solicitar através do link lá online, que é esse link que a gente está falando que está disponível lá no site. Ele pede o cancelamento do registro dele. O período que o registro estiver cancelado, ele também está isento do pagamento das anuidades. Né? A gente vê muitas pessoas vindo ao CRP dizendo, mas eu não estava exercendo a profissão, e por que estão me cobrando? É uma interrupção, né? Você não não. Se o registro estiver cancelado, ele não tem a obrigatoriedade de pagamento da anuidade. Sim. Está cancelado, ele é isento do pagamento. Sim. No momento em que ele citou, o fato gerador da anuidade é o registro ativo. Sim. Não é o exercício profissional. Sim. Que muita gente pensa assim, não estou exercendo a profissão, eu não vou pagar a anuidade. Não, não é assim. Se você permanece com o registro ativo, você precisa pagar. Gera a anuidade e a obrigatoriedade do pagamento. E o cancelamento não vai excluir seu registro, é importante. Você, quando reativar, vai manter o mesmo número. Eu estou desempregado, não estou exercendo a profissão de psicólogo. Nesse momento, eu prefiro cancelar para não pagar para ficar isento. E aí, de repente, daqui a 1, 2 anos, eu volto, aí sim, reativo, não tem problema nenhum. Exatamente. É relativamente simples também. Também. Porque o mesmo número de registro, ele é seu, para todo sempre. Né? Não muda. Ativo ou cancelado é o seu número de registro. Só que o fato de estar ativo, obrigatoriedade de pagamento da anuidade. Cancelado, não tem a isenção do pagamento.
Só um detalhezinho para voltar, para a gente não ir muito longe, desse interrompimento por doença, mas ele também não é igual ao de 65 anos, porque não é para sempre. A doença tem um marca ali, né? Acho que ficou um pouquinho dessa informação. Isso. Então, eu elenquei aqui os casos de isenção. Agora, tem uma outra situação que é a interrupção temporária de pagamento. Interrupção temporária de pagamento, aí são 2 casos. É doença que impeça o exercício profissional e viagem ao exterior. Então, percebe que nesses 2 casos existe a questão do impedimento do exercício profissional. Então, eu estou doente, eu posso pedir a interrupção. Não. A doença impede o exercício profissional. E quem que atesta isso? É o médico. A gente não tem capacidade técnica para dizer isso. Então, precisa ter um atestado médico dizendo que a pessoa está impossibilitada de exercer a profissão e o período. E a questão da viagem ao exterior. A viagem ao exterior, pensa que o serviço é interrupção temporária de pagamento. Então, alguém que vá morar fora, ele não tem direito à interrupção, porque a intenção é que seja temporário. Se a pessoa vai estabelecer residência fixa, deixou de ser temporário. Então, a interrupção de pagamento por viagem ao exterior, ela pode ser por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, você só tem a interrupção temporária até 4 anos, no caso de viagem. E ela tem que comprovar também, periodicamente, que ela ainda está lá fora com documentos mais específicos. Nas 2 situações de interrupção de pagamento, tem que ser devidamente comprovado. Então, eu queria aproveitar para falar da documentação, para a solicitação da interrupção temporária, né? De pagamento, tanto para interrupção ou para isenção por doença, né? Então, a gente aceita o laudo, seja médico, seja feito por um psicólogo, mas é importante que nesse documento venha escrito, né, que o profissional, primeiro, qual é a doença, né, que o profissional está ali apontando, né, que produziu essa interrupção, no caso da interrupção, ou no caso da isenção, e no caso da interrupção, a gente precisa que nesse documento esteja escrito que ele não pode exercer a profissão, lembrando que a interrupção temporária, né, requer que ele não esteja exercendo a profissão, né? Então, ali nesse documento precisa estar descrito essa informação. E aí esse documento precisa ser apresentado, ele vai ser verificado, né? Ele precisa estar em português, né? E muitas vezes ele vem em outras línguas, né? Você está em português, tá? Senão a gente vai pedir para que seja feita tradução pelo psicólogo, né? Se caso ele venha, nesse atendimento foi feito em outra língua, ele precisa traduzir esse documento e já entregar de forma traduzida para que ele seja analisado. Você está dizendo, então, para a isenção por doença e por viagem, né? Sim. Nesses 2 sentidos. E por viagem é importante lembrar, né, que a gente precisa apresentar ali qual é o motivo de ser temporário, né? Então, ali o documento, se ele foi, né, fazer um mestrado, apresentar ali a documentação de mestrado, se ele foi fazer ali, foi a trabalho por um período, né? O documento que o trabalho diz qual o período que ele vai ficar, ou pelo menos que é transitório, né? A sua ida para outro país. E se ele não tem esse caráter de temporariedade, ele solicita o cancelamento, né? E lembrar que ele não vai exercer a profissão aqui no território do Rio de Janeiro, né? Então, ele está fora do país, ele pode solicitar o cancelamento e, quando retornar, ele reativa. A gente teve uma pergunta sobre acessibilidade, e aí vocês podem falar um pouquinho o que a gente tem hoje? Então, a gente avançou bastante na acessibilidade, principalmente no nosso site, né? A gente tinha um site que a gente não tinha acessibilidade, né? A gente fez a mudança desse site, e no site de requerimentos online, né? A gente teve bastante avanço nessa acessibilidade, né? A gente tem ali a possibilidade de aumentar o número da fonte, tem ali a possibilidade de contraste também do alto contraste ali, né, da configuração do site. E recentemente, agora essa semana, a gente tinha ali um sistema uma parte do nosso sistema que era acessível ao psicólogo, que ainda não estava habilitado, né,
para acessibilidade, e que era a parte de impressão de boletos. Então, nessa semana, a gente fez essa atualização. Então, agora o psicólogo consegue acessar melhor no celular, porque geralmente onde ele acessa esse site, né, dos boletos, onde a letra pode ser aumentada sem danificar ali as informações, e ele consegue fazer esse autocontraste também, né? E ele tem ali uma nova roupagem ali no site para que ele possa ser também lido ali pelos sistemas que ajudam, né, auxiliam, né, quem tem algum problema ali para poder verificar a letra, né? Ele pode fazer a leitura, né, do que está escrito, né? Ou com baixa, quem tem a baixa visão, né? Ele consegue aumentar a letra, ou ele consegue também ter ali o autocontraste também, né? E aí, se a pessoa também quiser, ela pode agendar a Libras para o atendimento. Isso é muito importante. A gente, né, agora a gente também consegue agendar, na hora que você for agendar o atendimento presencial, você pode colocar ali nas informações que você precisa de Libras, e a gente vai ter naquele dia ali esse auxílio na hora do atendimento. Isso é muito importante, né? Então, quando for fazer o agendamento, é importante sempre ali marcar, porque aí você já tem, né, o atendimento já assistido ali em Libras também. Isso é importante, a gente avançou bastante nisso. Acho que a gente bateu um papo legal com o atendimento, né? Acho que sei que tem muito mais outras dúvidas, né, que a categoria talvez tenha, mas no nosso site está bem explicadinho as coisas. E quando a gente fala de resoluções, a gente sempre está falando do Conselho Federal de Psicologia, na maioria das vezes, né? É porque ele que vai regulamentar o formato de inscrição, porque às vezes as pessoas ficam assustadas com alguns prazos e acham que o regional tem autonomia para mudar esses prazos. E não, né? Esses prazos vêm definidos lá pelo Conselho Federal de Psicologia. Acho que é importante dizer também, Vivi, que a gente... assim, uma coisa que é bem, bem importante as pessoas entenderem, que o CRP é uma autarquia, né? E a anuidade é um imposto, né? E as pessoas confundem às vezes a gente vê até nas redes sociais, né, Vivi? E o que vai fazer com relação às minhas condições de trabalho, meu piso salarial? Não são essas as funções principais que o CRP tem, né? Ele não é o sindicato. Inclusive, temos o sindicato, inclusive, para ajudar nesse processo. E as nossas funções principais é orientar, disciplinar e fiscalizar. E aí, até para a gente dar esse gancho, né? A gente está aqui também com a Comissão de Orientação e Fiscalização, que é a Zarlete, que vai falar um pouquinho também dessas questões que o CRP, como funções principais, né? O que a gente tem aí de realmente prerrogativas nossas, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, por que eu pago anuidade, né? Para que serve isso? Né? Não está fazendo as condições do meu trabalho, o piso salarial. A gente até envolve parcerias, mas as prerrogativas não são nossas, né? E aí a gente tem limitações por causa disso. Né, Zarlete? Sim. Bom, a psicologia é uma profissão regulamentada no Brasil. O que é uma profissão regulamentada? Existe uma lei federal que diz como essa profissão deve ser exercida dentro do território nacional. E o desdobramento disso é uma segunda lei que cria o sistema conselhos. Toda profissão regulamentada tem um sistema conselhos. O que compõe? O Conselho Federal, no nosso caso, o Conselho Federal de Psicologia, e os conselhos regionais, que cada um deles tem como competência acompanhar, legislar, disciplinar, fiscalizar aquele território que pode ser um estado ou pode ser um território agrupado com outro, porque existem alguns territórios menores, de menor população, que não tem um conselho seu, mas que tem uma subsede de um outro conselho de outro estado. Então, uma seção, né? Que a uma gente seção, fala, né? verdade. Uma seção. Subsede são as divisões do estado. Isso. Então, todo o território nacional ele tem uma representação do Conselho de Psicologia para que o psicólogo possa ter sua inscrição, ter orientação e que a profissão seja exercida da maneira como a lei e como as resoluções a partir daí foram criadas.
a nossa principal resolução é o nosso Código de Ética, que é uma resolução que apresenta formas, os princípios da profissão, a conduta do profissional, algumas coisas obrigatórias, algo que todo lugar, todo profissional de psicologia fará dessa maneira. Por exemplo, apresentar seu número de registro, tem que estar inscrito. O profissional ele não pode exercer a profissão se ele não estiver registrado e ativo. Então, em qualquer lugar do Brasil, vai ser dessa forma. E existem as resoluções complementares. Né? As resoluções complementares, elas aumentam, elas ampliam a maneira como vamos pensar determinado campo, determinada atividade. Por exemplo, a gente tem a resolução sobre elaboração de documentos, a resolução de psicoterapia, a resolução de atendimento por tecnologia digital, que são resoluções, digamos que, junto ao Código de Ética, elas dão uma estrutura de trabalho para o psicólogo, né? Nós temos também resolução que fala da inscrição de pessoa jurídica, a gente falou agora da inscrição de pessoa física, mas o psicólogo que constitui pessoa jurídica, ou se numa empresa tem serviço de psicologia, essa empresa também tem que ter o seu registro como empresa no conselho. E qual é a função do conselho, né? Orientar, disciplinar e fiscalizar o quê? O exercício profissional, para que a gente possa apresentar para a sociedade uma ciência funcionando com sua estrutura e com suas normas. Então, o conselho ele não pode, por si, decidir sobre práticas, sobre aquilo que está previsto em lei, sobre a formação, sobre tempo de graduação. Essas coisas elas estão estabelecidas na lei e, a partir daí, o conselho vai fiscalizar ou vai disciplinar quando essa ciência não é exercida da maneira correta, da maneira como está proposto, né? A COF, ela trabalha com dois eixos desses três, dois eixos eles estão na COF, a orientação e a fiscalização. Somos psicólogas técnicas que trabalhamos na COF, seja fazendo fiscalização nos lugares em que a gente identifica alguma irregularidade, quando é solicitado por alguma outra instituição, quando temos notícia de exercício irregular da profissão, e também trabalhando, orientando a categoria, a sociedade e instituições. O conselho ele não funciona só para o psicólogo, ele funciona também para a sociedade. Qualquer cidadão que venha ao conselho e tenha uma dúvida sobre a psicologia pode, não pode, como é feito tal coisa, o conselho vai orientar da mesma maneira que ele orienta todo psicólogo. Então, essa orientação ela é pautada sempre na legislação, sempre notas técnicas, cartilhas, resoluções, leis, referências técnicas. A gente tem conhecimento consolidado ou normativas que vão dizer como cada campo da psicologia deve ser exercido. Quando nós recebemos alguma solicitação de orientação, a gente vai passar para esse psicólogo, essa instituição, ou esse cidadão que queira ter alguma informação sobre a psicologia, sempre reforçando e sempre referendando esse conhecimento consolidado. De que forma a COF faz isso? Hoje a COF tem atendimentos por videochamada, que são agendados. No site do Conselho tem um link de agendamento, então pode ser agendado um atendimento de 45 minutos, que é um tempo que a pessoa que fez esse agendamento vai poder ter contato com um técnico numa sala remota, com sigilo, então ele pode trazer, seja uma questão pessoal dele, se for um profissional, a questão do seu trabalho, como isso está acontecendo, porque também
o Conselho vai garantir o sigilo dessas informações que nos trazem. Se tivermos que ter alguma ação a partir disso, ou a gente vai orientar o psicólogo, ou orientar a pessoa, ou o próprio Conselho vai ter uma ação diretamente para aquilo que a gente entender como incorreto. Esse agendamento ele pode ser também presencial, pelo próprio link. A pessoa pode marcar um horário e vir até o Conselho, também vai ter um técnico que vai atender, vai tirar dúvida, vai receber alguma demanda específica, denúncias, por exemplo. A gente recebe muitas perguntas de como é possível fazer uma denúncia contra uma irregularidade profissional. Essa denúncia ela tanto pode ser enviada por e-mail, as dúvidas também podem ser enviadas por e-mail. O e-mail da COF é um e-mail que é um canal digital, que a gente recebe todas as, seja, como eu disse, né, da sociedade, de instituições, então a gente também responde por e-mail, e as denúncias elas podem ser enviadas por e-mail, podem ser encaminhadas pelo correio, podem ser entregues também presencial. Lá no site, onde fala da Comissão de Ética, tem toda a orientação de como faz isso e tem o link também para o requerimento. Só que essas denúncias, né, Salete, que às vezes as pessoas olham, né, o exercício profissional, né, a gente só vai estar tratando aquilo que é a respeito à profissional psicóloga, né, e muitas vezes, né, a sociedade ainda consegue, né, entender. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho nesse lugar, né, de que caminhos também pode ser tomado nesse sentido. Sim. A nossa profissão ela tem interseção com outras tantas profissões e ainda com atividades que não são regulamentadas. Então, muitas vezes, a pessoa encaminha para nós uma situação que não é do nosso campo de atuação, há um limite. A gente fiscaliza o exercício da psicologia. A partir daí, a gente tem outras instituições. A gente tem a polícia, no caso de alguma irregularidade grave, alguma situação de violação de direitos, de violência. A gente tem o Ministério Público, no caso de exercício ilegal, no caso, porque há uma distinção entre o exercício ilegal e o profissional não habilitado. A gente tem o exercício ilegal do profissional que tem formação em psicologia, mas que não tem o registro ativo, ele não está apto a exercer. Então, me formei hoje, colei grau, fui para casa, não posso exercer. Está em exercício ilegal. Eu tenho formação, me formei, tenho graduação, mas não tirei o registro, fiz todo esse processo que a gente conversou antes, mas abri meu consultório, estou aí atendendo. Você está em exercício ilegal. Por quê? Porque a lei que regulamenta a profissão de psicologia diz que você está autorizado a exercer quando você estiver com registro ativo. Então, inclusive, todo esse processo para receber o registro passa por uma etapa de verificação até que o registro fique ativo. Deu entrada, já estou pronto? Não, você tem que ter o registro ativo. E tem outras técnicas e outras profissões que caminham paralelo à psicologia e que em algum momento pode tangenciar com a nossa prática, e aí eu falo, por exemplo, a psicoterapia. A gente tem algumas técnicas terapêuticas que não são exercidas por psicólogo, mas que, dependendo da forma como isso é apresentado, dependendo da forma como isso é divulgado, pode caracterizar exercício ilegal da profissão. Então, nesse caso, o encaminhamento é ao Ministério Público. Quando nós recebemos, então vocês recebem e não fazem nada com isso? Não, nós fazemos. A gente, muitas vezes, faz a averiguação do fato, quando precisa de novas provas, e nós fazemos a denúncia ao Ministério Público, porque a nossa instituição ela não tem competência para essa investigação. Uhum. Ela vai investigar o serviço, né? O serviço de psicologia e o psicólogo. Não sendo psicólogo, a gente não nos cabe, a gente não pode fazer isso. Tem que encaminhar para outros órgãos de justiça, porque está havendo um crime,
Exatamente. Né? E aí esse crime precisa ser averiguado por outros órgãos que já foge à nossa competência, não é isso, Arlete? É bom esse bate-papo também para a gente dizer aos profissionais que muitos, né, falam, para que existe conselho, né? Para que eu pago o conselho? E entender que o conselho, a gestão dele é através de psicólogas, né? A orientação e a fiscalização também é através de profissionais psicólogos. Então, são pessoas que estudaram, entenderam e têm a ciência para isso. Se você não tem um conselho que vai fazer as orientações para esse profissional, ele fica na mão de qualquer um, que vai ditar a ele o que ele tem que fazer, né? Quando a gente trabalha nas políticas públicas, a gente vai ver muito isso. Se eu não tenho ali as resoluções, minhas referências técnicas, dizer ao meu gestor, ao quem está ali me chefiando, dizer, olha, os meus limites são esses, como profissional psicólogo, qualquer um poderia dar opinião no que você vai fazer. Então, o Conselho de Psicologia ele também está nessa função, né? Que todas essas resoluções que você disse, né, ela é construída através do sistema conselhos, junto com o Conselho Federal, a partir de pesquisa, de orientação do profissional que está ali atuando, né, Zanetti? Sim, e eu sempre digo que, ao invés de ver o conselho como alguém que vai nos perseguir, nos vigiar, dizer como eu devo trabalhar, o conselho vai nos proteger. Porque se eu estou numa instituição trabalhando, ou se o meu cliente, no meu trabalho como autônoma, me exige alguma coisa que eu não posso fazer, vai ser a legislação que vai me proteger. Vai ser ali que eu vou poder dizer, olha, isso aqui eu não posso fazer, porque isso aqui é antiético, isso aqui não é psicologia, isso aqui está proibido. Então, usar a legislação a nosso favor evita, inclusive, muitos abusos no vínculo, no fazer. Muitas vezes a nossa fiscalização é para garantir que o psicólogo tenha um espaço seguro de trabalho, garantir que ele tenha um lugar com sigilo, garantir que ele tenha onde guardar os documentos, garantir que ele, com registro ativo, não vai trabalhar com outra pessoa que é um profissional leigo, que é alguém que está em exercício ilegal. O abuso, né, no sentido de querer exigir que o profissional apresente determinados documentos que não cabem, né? Então, é muito importante a gente pensar que, assim, há um arcabouço de material, de conhecimento, de legislação que vai nos proteger e não nos policiar, porque nada do que está posto no sistema conselhos é diferente daquilo que a gente aprendeu. Se a gente aprendeu sobre política pública, a gente tem uma referência sobre isso. Se a gente aprendeu a prática da psicoterapia, a gente tem uma resolução que fala sobre isso. Então, é a partir dali que a gente tem as referências do que é possível fazer. Eu acho importante o que você está falando, porque a gente também precisa pensar que a nossa profissão é uma profissão, uma das profissões, né, que exige muito cuidado. É um trato muito cuidado. A gente, na maioria das vezes, lida com pessoas em fragilidade, né? E que pode, assim, com pessoas muito mal intencionadas, podem acabar com a vida de alguém, né? Então, não é à toa que certas profissões são regulamentadas e a nossa é uma delas. Geralmente tem relação com a vida das pessoas, né? Você tem ali todas as profissões de saúde, ou mesmo engenheiros, alguma profissão que um erro pode gerar morte, né? E a morte não só a morte física, mas a morte da vida da pessoa em vida, né? E nós fazemos isso, a gente tem esse lugar, e a gente precisa reconhecer que esse lugar é um lugar importante, precisa de uma regulamentação para resguardar, e aí trazendo um pouco aquela ideia que o Zarlete estava falando, né? Resguardar a psicologia, a prática profissional. Se eu quero, é claro que a gente está ali atuando junto com a categoria para que a prática seja resguardada, né? Que é diferente de eu querer alguma coisa para o meu salário, alguma coisa para mim, que é legítimo, mas não é uma função, um princípio do conselho. Isso é muito importante de dizer, porque a gente atua para ajudar em parcerias, o sindicato e outras instituições, mas a gente tem limite. Né? Esse gancho do Jorge, né, que o conselho é instituído, né, por uma lei federal, né, nós somos uma autarquia federal, né,
E o sindicato é aquele que vai estar ali junto com as questões trabalhistas. Mas a gente também trabalha em parceria, né? Teve perguntas aqui sobre a 30 horas, piso salarial. Hoje a gente não tem definido um piso, né? E as 30 horas ainda não passou no Congresso, porque essas estruturas são feitas dentro do Legislativo, né? A gente precisa do apoio do Congresso para criar essas leis que vão garantir nosso piso salarial de 30 horas, que vai garantir também um salário, que o Conselho anda junto com o sindicato e junto também das ações parlamentares, né? O Conselho Regional de Psicologia também está iniciando esse processo de acompanhar, né, nos municípios, né, do Estado em si, como é que está a implementação da possibilidade, né, de passarmos a ter 30 horas. Então, cabe também ao profissional de psicologia nos ajudar nessas campanhas, né? Quando a gente lança a campanha 30 horas, que o federal está trazendo aí, é para ir junto do seu parlamentar, falar, olha, tem aí, o nosso conselho está querendo 30 horas, piso salarial, vocês também ajudam ao sistema conselhos para a gente também conseguir isso juntos, né? Embora não seja uma obrigatoriedade do conselho, mas a gente também entende quanto isso é importante da gente caminhar junto com o sindicato e com o próprio parlamento para que a lei seja instituída. Que né? acaba sendo a defesa da psicologia também, né? A gente faz isso de forma indireta, né? A forma como a gente entendeu que indiretamente a gente também faz as nossas funções principais. Mas é diferente, como o Vivi bem colocou, da intervenção direta que certos órgãos podem fazer e a gente tem que recuar porque tem limite. Sim, né? O sindicato ele tem uma participação de debate, de discussão sobre aquilo ali, o contato direto com o parlamentar. Muitas vezes o sistema conselhos ele pode apresentar argumentos para que aquilo aconteça. Como é que é o argumento das 30 horas? A importância da saúde mental do profissional, o desgaste emocional que ele tem ao trabalhar como psicólogo, o nosso material de trabalho, onde é que está o nosso material de trabalho? Em nós mesmos, na nossa energia, no nosso cansaço, na nossa saúde. Então, um profissional que vai trabalhar 44 horas, como é previsto na CLT, ele vai ficar exausto. Como é que ele vai estar no final da semana, depois que ele já ouviu, interviu, trabalhou com sabe-se lá quantas pessoas, quantos casos, quantas situações. Então, o argumento para que as 30 horas aconteça, e na maioria das vezes nas profissões de saúde, é exatamente esse, é o desgaste do próprio profissional. Na educação, a importância, a lei que criou o cargo de psicólogo na educação, foi também fundamentado na importância desse profissional. Qual é a contribuição que a psicologia pode dar dentro de uma escola? Então, caminha junto nesse formato. A gente não tem como exigir, mas a gente tem como apresentar argumentos. E é muito importante que a categoria participe disso. Porque também esse argumento, ele vem daquilo que o profissional traz. Olha, eu estou trabalhando em tal lugar, trabalho tantas horas, tantos profissionais estão em licença, tantos não conseguem mais atuar, tantos estão afastados. Com isso, o Conselho também vai tendo elementos para poder apoiar esse tipo de movimento. E também, né, tem sempre o canal dos assessores parlamentares, que ali é sempre que tem uma campanha, mandem e-mail para o relator do projeto, mandem e-mail para o autor do projeto, porque também é o número de pessoas que se manifestam sobre aquilo ali que vai fazer aquilo seguir mais rapidamente. Então, essa intervenção, tanto no legislativo, como na associação, também no sindicato, né, para chegar a essas outras frentes aí. Gente, o bate-papo tá legal, mas a gente também precisa ir finalizando, né? Você tem papo para dias. E aí eu queria que cada um aí colocasse um pouquinho das suas considerações aqui finais no nosso videocast. Eu achei que foi assim, muito rápido. A gente realmente ficaria aqui falando sobre as questões que a gente recebe no nosso dia a dia, né? E eu acho importante que essas questões continuem chegando, as dúvidas continuem chegando para que a gente possa cumprir da melhor forma o nosso papel de orientação, né?
É importante dizer que tem toda uma estrutura montada de pessoas que estão aqui prontas para orientar da melhor forma possível. Então, esse daqui foi uma ferramenta, mas que existe toda uma disponibilidade de e-mail, telefone, de atendimento presencial que a categoria pode se utilizar para estar bem informada, né? O site está aí. O pessoal da edição depois vai botar todos os links aí para vocês. Vai estar aqui, vai estar ali. Para que a categoria esteja bem informada, né? E por dentro daquilo que ela pode ter acesso através do Conselho de Psicologia. Obrigada pela oportunidade. Que bom, cara. Quero agradecer também, né? Dizer o seguinte, que um dos desafios da gente hoje é entrar em contato com os psicólogos, né? Nós somos aí já mais de 60 mil psicólogos, né? Ativos, né? Estamos aí em 84 mil registros, né? Então, é importante que a gente o psicólogo mantenha seus dados atualizados, né? E-mail, né? Você fez um e-mail lá atrás, quando você iniciou a carreira, e você não usa mais aquele e-mail, aquela caixa de e-mail, né? A gente vive muito isso hoje, a caixa de e-mail cheia, né? Celular, então, né, que troca, né? Celular que troca, o endereço, o CEP da minha rua mudou e eu não vim alterar. O que vai acontecer? A gente não vai conseguir gerar anuidade, os boletos, eles são registrados no banco, né? Se o seu CEP não tiver ok, ele não vai registrar, ou se você não tiver e-mail, a gente não vai conseguir entrar em contato com você. A gente vai mandar o e-mail, mas vai estar para aquele e-mail seu lá da faculdade, que você saiu e não trocou. E aí ninguém vai receber o e-mail. Então, isso é importante, né? Não lembro que eu atualizei. Entra lá no site. Hoje você consegue fazer essa atualização sozinho lá no site, entrar, colocar lá, né? Se você não sabe a senha, coloca lá, esqueci a senha. E aí, se não for o mesmo e-mail, bota para atualizar o e-mail, vai te perguntar algumas coisas, você consegue atualizar o e-mail. Isso é importante para a gente conseguir entrar em contato. E a maioria das vezes, quando alguém diz que não recebeu, é porque a gente não tem mais seu e-mail, né? O e-mail que a gente tem aqui já não é mais, ou você não usa, ou isso que é muito comum, né? A caixa de e-mail está cheia, né? Porque é um e-mail antigo, que recebeu muitos e-mails, né, durante esse tempo todo, e já não tem mais espaço para receber, né? E hoje não tem mais o envio do boleto pelo correio. Sim, não existe mais isso, né, gente? Então precisa estar tudo atualizadinho para chegar na sua caixa. Muito bom. Eu vou pegar uma deixa na fala do Jorge, que é transformar o conselho na sua casa, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo assim, não, mas a psicologia é uma profissão muito solitária. Muitas vezes a gente recebe uma demanda e não sabe o que fazer com ela. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atualizado. Aquela legislação que eu aprendi lá, eu aprendi há muito tempo. Se eu estou há 30 anos dentro do conselho, imagine quanto tempo eu me formei. Nada mais que eu aprendi sobre legislação permanece hoje. O código de ética não é o mesmo, nada é o mesmo. Então, a importância de se atualizar, a importância de nos perguntar. Tem dúvida? Me pediram uma coisa esquisita, nunca ouvi falar, eu tô insegura de fazer. Busque ajuda da COF. Ainda que a COF não vá trabalhar especificamente naquele caso, porque é diferente do que a gente conhece como supervisão, né? A gente não trabalha especificamente um caso, mas a gente vai apresentar aquilo que a pessoa precisa para ela se sentir segura e continuar, porque, infelizmente, muitas vezes, quando uma situação chega para nós, já chega como denúncia, que é a parte disciplinar, já chega com a possibilidade de abertura de processo ético, e isso, para nós, é muito desagradável, porque a gente entende o conselho, a gestão entende o conselho como um lugar de orientação. A gente tem muito mais ferramentas de orientação do que intenção de fiscalização. Não que a gente não faça, mas é muito maior o número de orientação. E aquela pessoa que se sente insegura, aquela pessoa que não sabe o que fazer e imagina que tem que decidir sozinha, que tem que achar o caminho sozinha, não faça isso. Agenda, vem aqui, tente uma forma de contato. É super acessível, né? Hoje em dia a gente tem muitos canais, né? Vale a pena. O agendamento, por exemplo, a pessoa não vai ficar esperando
Geralmente ele agenda nessa semana, às vezes antes do final de semana ele já consegue vaga, dependendo do horário que ele deseja, ou no máximo no início da semana que vem. Não há um gargalo que a pessoa vai ficar com aquela angústia por tanto tempo. E o próprio e-mail, porque isso eu falo sobre a videochamada, né? No e-mail, às vezes o e-mail é respondido no mesmo dia, depende da complexidade desse tema. Então, gente, acho que a gente vai finalizando por aqui. Né? E aí a gente deixa esse gostinho de quero mais para os próximos videocasts, porque a gente vai continuar aqui fazendo debate, orientando a categoria, porque esse espaço foi criado para isso, para a gente poder chegar mais próximo e orientar melhor a categoria e a sociedade, né? Porque o conselho é esse mediador entre o profissional e a sociedade. Agradeço a vocês e fique atento nas nossas redes sociais, aos próximos videocasts e todas as orientações que eles deram aqui, vai estar lá no nosso site. Aguardar o próximo episódio aí, que tem coisa boa aí vindo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.